Agora é real. Estamos chegando para a live. Agora sim, pessoal que chegou aí há pouco, a Lidiane, era pegadinha, não, era um teste. Eu espero que agora a gente vá em direção a nossa live sem problemas, né? Daqui a pouco o Edu tá entrando aí. Eu só vou ver se ele vai entrar aqui, dar um oi. Mas a gente vai adiantando aqui para vocês algumas coisas. A gente sempre começa 2 minutinhos antes para deixar o pessoal entrar. E a gente vai batendo um papo, quem vai entrando aqui, ó. Deza Caroline, tia Camila, Marca d'Água, minha querida Marca d'Água, recebeu ou não? Recebeu, foi outro Renato. Manu já entrou, como é que tá aí, Manu, tá beleza? Dá um oi aí, galera, estão escutando bem, Marca d'Água, Renatão, é o Renatão, se não for, quem for, tá lá, Maurão. Tá demais, hein, Mauro? Você tá impossível, garoto. Hoje eu vi você com a Dona Lia fazendo um... Maravilha, velhão. Tenho recebido direto aí as suas mensagens, né? E a gente sabe que, mais uma vez, sempre você aparecendo para nós é um grande prazer, né? Espido, quem lá? O Edu, é isso mesmo? Eduardo, será que é o Eduardo Reis? Vamos ver se vamos ficar aqui com essa galera chegando. Vamos aumentar esta audiência. Lembra de uma coisa, gente. Se vocês estão gostando, se não estiver também... Fala, Renatão. Clica no aviãozinho que tem aí, ó. Tem um aviãozinho aí embaixo. Clica nele e vai enviando para os amigos. Vamos subir a audiência. O Edu parece que... mudou. Agora sim. Olha que isso, rapaz. Me conta o que significa esse coelho. É coelho isso? Era para ser época de Páscoa, né? Mas está complicado. Você vai ter perdeu, vai conseguir emagrecer mais ninguém depois da Páscoa, né? Espera aí que eu vou pegar um fone. Fica aí. Vai, tô aqui. Então, gente, vai clicando no aviãozinho, que o Edu já chegou com o seu cabelo brilhantinado, porque este homem se cuida, ele não só cuida da ingesta, mas ele também cuida do visual. Vocês vão ver aqui a elegância do garoto. E a gente está pedindo para vocês clicarem no avião e chamar os amigos, porque as dicas de hoje, elas vão ficar 24 horas. A gente não vai subir para o nosso YouTube. A gente tem lá nossas dicas diárias lá no nosso Telegram. Eu espero que vocês participem cada vez mais do Telegram. A gente já fechou, né? Na verdade, os CDs que nós prometemos no nosso curso, a gente já não tem mais, já foram disponibilizados. Na verdade, as 200 vagas já foram preenchidas. Agora já está aumentando, já está chegando em 400 pessoas no curso. Isso é muito legal, porque a adesão é muito boa. Eu estou falando aqui para eles do curso que nós disponibilizamos lá no Telegram, um curso gratuito, que é para aplicação imediata. Mas, na verdade, não é imediata porque eles não estão podendo utilizar no dia a dia. Mas é para eles estudarem agora para poder aplicar na volta, que a volta, eu tenho certeza Você que está dando curso de graça? Triunfal para quem está se preparando. Hã? Está dando curso de graça? Tá, né, cara? A gente tem que fazer o melhor possível para atender a nossa... Porque tem muita gente que já está no evento, já está com a gente, né? E esse a gente deu gratuito aí para o pessoal começar a entender que a gente quer mesmo que eles melhorem. Eles têm que estar ótimos para o futuro. A gente vai poder ajudar eles no futuro, eu espero eu. Tá? Deixa eu te falar uma coisa, né? Você... Tá uma elegância, esse cabelo aí, depois você me passa o seu cabeleireiro, porque eu quero fazer esse penteado. Isso aqui é a antiga brilhantina, né? Olha o Luiz Cláudio Bossi aí, ó. Saudade do Bossi. Tá aí, grande Bossi. Pô, também. Dois o que ele falou aqui? Dois brothers. Meu querido. Viu, Edu, cara, é um prazer ter você aqui com a gente, velho. Tem muita gente que... Nossos seguidores aqui, eles também trabalham com essa linha de treinar para aumentar a intensidade, para ter um maior gasto calórico. Você vive isso dentro da sua profissão, principalmente com muita maestria. Primeiro, eu queria que vou te passar a palavra, você se apresenta aí, não vou ficar falando, e fala um pouquinho da sua jornada, como é que você faz o link com a educação física e a nutrição. Quantos amigos preparadores físicos você tem também, não? Primeiro, obrigado pelo convite, hein, Nino?
pessoal perguntou aqui, passou por aqui da padaria em São Paulo que você adorou, mas depois a gente conta essa história. Eu sou nutricionista, eu sou de eu sou nutricionista, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e sempre fui atleta, né, de futsal. Depois tentei um pouquinho no campo, mas não deu muito certo. E eu sempre tive muito interesse por esporte, por modalidades esportivas, né? E quando eu estava estudando num colégio muito bacana lá na minha cidade, a coordenadora já me mandou procurar os cursos aí que eu gostaria de fazer. E aí eu fui atrás aí de Educa e Nutrição, né? E aí eu acabei tendenciando aí mais para o lado da nutrição, porque com 14 anos eu já trabalhava numa loja de suplementos alimentares. Então eu tinha muito contato com muito atleta. Lá a gente tem o quarto maior clube da América Latina, que é o Praia Clube, um dos clubes mais tops que eu já vi no planeta já. E lá a gente teve acesso a várias modalidades. Então trabalhamos lá com natação, futsal, vôlei, basquete. A gente tinha o pessoal da musculação e tal. E a partir daí que eu fui... Acho que o meu curso inteiro foi direcionado para a área esportiva, né? Eu sempre tive essa visão pro lado do esporte. E aí eu fui fazer as matérias na Educa, né? Aquele cara xarope pra caralho, né? Que faz nutrição e vai lá incomodar na Educa, mas eu tinha que fazer essas matérias. Acabei indo também fazer umas matérias na fisioterapia. Depois, para não abandonar a fisioterapia e a nutrição, fiquei dando as monitorias e tal. E fui fazendo a pós-graduação Fisiologia do Exercício, nutrição esportiva, treinamento esportivo. E aí, em 2010, fui trabalhar numa empresa de suplementos, infartei, fiquei aqui em Ribeirão. E a partir daí, só aula, curso e o consultório, né? Que eu nunca parei desde 2005, aí nunca parei de atender em consultório, para não perder um pouco a mão. Tenho a honra de ter grandes amigos aí do treinamento esportivo, entre eles Vossa Excelência. Hoje mesmo estava falando com o Sérgio Gregório, o professor Antônio Carlos Gomes. A gente está fazendo uma pesquisa de nível nacional aí sobre o Covid-19. Hoje, agora, estava falando com o Tavico Moscatello. Ontem falei com o Pose. A gente tem acesso direto ao pessoal da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, que eu também sou membro. Então, professora Tânia Rodrigues, professora Zácaro e mais os meus outros colegas. E então, minha vida inteira foi direcionada para isso aí, né, Nino? E aí que a gente acabou... Deixa eu te falar aqui, tem gente aqui do meu time aqui que tá abismado, diz que você infartou, né, cara? Mas enfim, tá bom. Eu infartei em 2010, eu tinha 24 anos. Eu trabalhei numa empresa de suplementos onde eu trabalhei todos os sábados e domingos, durante um ano e uma semana. Em um ano e uma semana que eu trabalhei lá, eu tinha 3 meses e meio de hora extra. Então dá pra ver que a pegada foi meio monstra. Aí acabei por estresse infartando, você acredita? Então, velho, pô, ainda bem que você está aqui conosco e agora você tem uma vida mais saudável, acredito eu. Não vou nem falar dessa alimentação, né? Mas muito. Na verdade, a minha vida era muito bacana, era muito controlado. Corria 4 vezes por semana, vivia em hotel, então corria, tomava café certinho, almoço, jantar certinho. As intermediárias eram uma empresa de suplemento, então suplementava. Mas a cabeça controla tudo, né, Nino? Isso aí, velho. Deixa eu fazer vou fazer o seguinte. Vamos ver a dinâmica aqui para a gente tentar ser breve e também ser bem pontual. Eu vou fazer algumas perguntas com relação ao que a gente faz. Você sabe o que a gente trabalha com a água, especificamente visando a melhora da saúde de quem faz a nossa metodologia, principalmente do idoso, que tem muitos, né, que procuram a água nesse sentido. Eu queria depois que você fale, a pergunta vai cair dentro desse processo. Mas só que a gente também trabalha com um nível de intensidade que vai aumentar o gasto calórico. E o objetivo, entrando dentro desse processo, que a gente trabalhou muito com atletas, eu usei muito a água para melhorar a performance, não somente de recuperar e também trabalhar com o patológico, mas para trabalhar a performance dele. E o Antônio me deu um grande suporte, no qual ele também, né, me deu na época não existia essa palavra mentoria,
mas eu chamava ele de meu guru porque ele me ajudou muito no meu primeiro livro, lá em 97. De lá para cá a gente cresceu, hoje virou um método e a gente está aplicando e colocando dentro das academias, tá? Então a gente tem aí essa ideia de trabalhar a intensidade, não importa a idade. Até o idoso vai ter a sua intensidade para alcançar um pouco essa adaptação no sistema. Você, como pós-graduado em fisiologia, deve ter todo esse conhecimento, claro, mais ainda na nutrição. Mas me diga uma coisa, a sugestão do trabalho de suplementar ou alimentar essa população que pratica atividade, não está pensando em emagrecer, está pensando em a qualidade de vida, fortalecer, aumentar a massa magra, aumentar a manutenção de massa óssea, que seja, essa população que predomina, que é o idoso, na hidro, o que você sugere para os meus amigos aqui, puderem até fazer uma orientação e perguntar para os seus alunos se realmente eles estão tendo essa resposta. Ficou claro aí? Ótimo. Ô, Nino, para mim, minha esposa tem um estúdio de Pilates, né? Então, nós temos um grupo lá de terceira idade, né? A nossa mentora aqui é a professora Marialice Coraza. Então, ela está sempre nos eventos com a gente aqui, ela está sempre que a gente... aí do lado, né? Aqui do lado, dá 15 quilômetros aqui. Então, direto a gente se fala, a gente se encontra, e quando a gente faz os eventos aqui para os nossos terceira idade, ela vem para cá ficar com a gente. É muito importante isso que você falou, e eu admiro muito você atuar numa área onde constantemente os próprios profissionais de educação física, depois da década de 90, começaram a depreciar. Então, até 90 era assim, idoso vai para água, idoso vai para água, idoso vai para água. Aí depois veio a turma e falou assim, não, tira da água, põe na musculação, tira da água, põe na musculação. Aí que eu comecei a ficar meio cabreiro. Exato, então assim, eu admiro demais o pessoal que trabalha na água, porque é uma dificuldade muito grande em conseguir tanto ferramenta quanto uma metodologia que seja eficiente para conseguir atingir aqueles clientes de idades variadas, mas onde a gente encontra um maior público, muito provavelmente seja mesmo a terceira idade. Eu sempre falo nos meus cursos de suplementação que quem deveria estar suplementando não está. Quem deveria estar suplementando, na verdade, não está. Meus 3 principais grupos são gestante, idoso e criança. A criança, até que ela suplementa, porque a partir dos 6 meses, os médicos, os pediatras recomendam a utilização de fórmulas. Então, se você for olhar dentro da fórmula, você tem lá whey protein, você tem uma caseína, você tem uma maltodestrina ou uma lactose. Isso vai depender de acordo com o nível da criança, qual que é a exigência que o médico está fazendo e se ela tem alguma alergia, uma intolerância alimentar. No caso do idoso, a gente tem mais coisas para a gente analisar. Veja bem, a situação é um pouco mais complexa. Então, a partir dos 50 anos, a gente sabe que existe um decréscimo de massa muscular. Esse decréscimo de massa muscular não está associado somente à ingestão nutricional, porque a gente sabe que o idoso tende a comer menos, mas ela é multifatorial. Então, se a gente for pegar todos esses fatores que influenciam a perda da massa muscular, que é o principal foco nosso para esse grupo, a gente vai ter ali atividade física. Então, vai diminuindo muito a atividade física e tal, e quando eles recorrem a uma prática esportiva, você percebe que até a parte psíquica é muito modificada, então a cabeça melhora demais, os pensamentos melhoram, a autoestima melhora. Quando ele associa a isso uma procura por uma boa alimentação, você percebe que a parte intestinal funciona melhor, a cabeça melhora mais ainda. Você percebe que a pele melhora, o cabelo tende a melhorar um pouco mais, ainda mais se você atuar ali em cima com as devidas recomendações nutricionais. E a partir disso, você tendo alimentação, você tendo melhor treino, pode ser que esse sono melhore, porque começa a regularizar a rotina diária. E esse idoso começa a ter um quadro de autoestima bem melhorado, e isso aí a tendência é ele ir evoluindo, se ele comparar ele mesmo com outros idosos aí que não fazem a mesma prática. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção no idoso é que às vezes eles têm próteses dentárias. Então isso aí também é um fator limitante, porque o prazer de se alimentar ele é modificado. Então tem um estudo que fala que o idoso que tem prótese superior e inferior, ele perde até 70% de eficiência de mastigação. Então se o senino vai fazer uma
confraternização e chama seus idosos para churrascaria, não acha ruim se 50% não for, principalmente se eles tiverem próteses dentárias. É porque não é o mesmo prazer de quando tinha o dente comum, né? Então a alimentação ela muda um pouco. Então esse prazer também muda. Então a gente tem que ir acompanhando tudo isso aí. Então, por exemplo, se ele não come mais uma quantidade satisfatória de proteínas, a gente falou só da carne, mas a gente vai falar de ovos, leite, derivados. Se ele não faz uma ingestão proteica adequada, será que a utilização de whey protein não seria uma excelente estratégia? Tanto que se a gente for pegar os maiores artigos do mundo, qualquer artigo que você joga aí, sarcopenia em idosos, e a utilização de proteína, o primeiro suplemento a se pensar é o whey. Por quê? Ele está em pó, você dilui em água, você bebe, você não precisa da mastigação. Ele já é um processo que ele já está num processo onde a maior parte dele ali é proteína, então não tem grandes quantidades de gorduras, grandes quantidades de carboidratos, então você consegue equilibrar isso na dieta de uma forma muito tranquila, pro nutricionista que está acompanhando. E muito provavelmente essa quantidade de proteína, hoje para o idoso, deve-se aumentar as recomendações. A gente tem um excelente colega seu, que agora também é colega meu, que é o professor Tácito. Ele está com alguns orientandos aí no Canadá, trabalhando com o Stuart Phillips aí, estudando a possibilidade da indicação de proteína para idosos ser superior aos jovens. Exatamente porque o problema deles relacionado à sarcopenia tem a ver com uma proteína ribossomal que até então ela está sensibilizada. Então, se a gente for pegar os primeiros artigos lá de 99, o professor Yves Boyle, ele comparou o processo de ganho de massa muscular em jovens, idosos, adultos, jovens, idosos. E ele percebeu que o estímulo da síntese proteica era igual para adultos jovens e idosos. A diferença é que não conferia ganho de massa muscular da mesma forma para jovens e idosos. O idoso não tinha ganho de massa muscular considerável. E aí o que ele foi percebendo com o passar do tempo é que existia essa proteína chamada P70S6K1 que ele chamou inicialmente de inativa. Alguns autores, como Aragon e Schoenfield, já perceberam que a hora que você impõe uma dosagem maior de proteína, provavelmente essa sensibilidade dessa proteína ribossomal diminui e a síntese proteica pode ser aumentada. Ou seja, os alunos do Tácito estão testando dosagens de proteínas acima das recomendadas para idosos e parece ser um estudo satisfatório. Então, uma das principais recomendações é cuidado com a atenção da ingestão proteica. Então, os nutricionistas que estão acompanhando a gente aí, que está com a terceira idade, abriu um pouco a mente porque a recomendação de idoso era a mínima. Provavelmente não seja essa a questão correta. E ainda tem algumas preocupações específicas em relação a vitaminas, minerais. Então, o idoso ele tende a diminuir as cores dos alimentos. Legumes, saladas, frutas. Então a tendência é a gente ter que aumentar, mas na hora que a gente tem alguma coisa que simplifique ou que ajude, isso é muito importante. Importante também entender, desculpa já interrompendo, assim, para entender que, na verdade, quando você faz o trabalho, porque não adianta só a suplementação, acho que você deixou claro, até mesmo porque o Tácito está vendo isso. Essa turma que o Tácito está trabalhando, provavelmente eles estão fazendo também uma periodização de exercícios para que eles possam estar tendo uma degradação proteica para que realmente essa proteína ela venha fazer a construção, né? Essa é a ideia. E eu estava lendo agora, estou lendo uns artigos de fisiologia, que é uma loucura, que eu estou pirando, porque agora estou no doutorado, eu saí da biomecânica e vim para a fisiologia, mas está muito interessante porque eles estavam falando sobre a cinética do VO2, fazendo um comparativo entre o idoso e o adulto jovem. E aí dizendo que a primeira fase da cinética, que é uma fase de captação do oxigênio no idoso, ela é muito lenta, ela é curta. Então, assim, você pode... É uma pergunta também já para a gente já passar para outra. Você acredita que essa deficiência, nessa lentidão na captação do oxigênio, na hora que o organismo vai consumir esse oxigênio, pode ser que tenha uma deficiência nessa absorção da proteína por falta de oxigênio específico ou velocidade de absorver? Tem alguma coisa? Se a gente for fazer um link aí, né? Tanto que a estimativa do gasto energético, normalmente ele vem por troca de gases, né? Então, volume de oxigênio consumido e volume de CO2 expelido. E aí você tem realmente, através de uma avaliação respiratória,
você consegue identificar aí qual é o principal substrato energético que tem sido oxidado aí, né? Logicamente que o principal substrato energético nosso são os carboidratos, mas eu não tô lembrado de ter um artigo que estude terceira idade e percentual de substrato energético. Até porque a ingestão calórica do idoso ela é muito baixa, e quando você faz uma restrição energética de grande porte, de forma aguda, existe uma tendência a diminuir também o gasto calórico, né, que é o que o pessoal chama de termogênese adaptativa. Mas eu não estou lembrado aqui agora de ver um artigo onde avalia os idosos para identificar o percentual de oxidação de substratos. Então, a gente fala do coeficiente respiratório, né? Então, coeficiente respiratório 1, coeficiente respiratório 0,7, 0,8, coeficiente respiratório 0,6, 0,7. Então, você consegue identificar qual é o tipo de substrato que está sendo oxidado ali pelaquela pessoa. Porém, a gente não sabe tanta coisa na nutrição, e nesses dias eu estava conversando com o Alegrete, a gente tem tanto buraco na nutrição, o pessoal tem tentado explicar coisas muito específicas, e as coisas básicas da nutrição não têm sido estudadas. Então tem algumas perguntas que você vai me fazer, que se eu te falar de forma científica, eu não sei te responder. Mas na parte prática, a gente consegue ter alguns resultados, entendeu? Mas... Em relação à combinação sua aí, em relação à atividade física, por que eu gosto muito da água? Porque além de você conseguir trabalhar a parte resistida dentro da água com uma certa facilidade, com um número de estimativa de lesão muito baixa, você consegue fazer com que esse grau de resistência dentro da água aumente essa necessidade do idoso de captar o oxigênio para conseguir resistir àquela intensidade de atividade, e querendo ou não, você consegue fazer trabalhos resistidos com períodos mais longos do que um treinamento de musculação, e você consegue também fazer o trabalho aeróbio ao mesmo tempo, porque ele tem que resistir àquela força que ele está fazendo, né? Então o trabalho de resistência da força, ele é muito mais apurado do que se você jogasse ele dentro da academia. E muito mais descontraído, ele tem socialização com outras pessoas. Então, o nutricionista tem que estar ligado nisso aí também, porque o pessoal pensa que jogou dentro da água é teta, é coisa fácil. Não, é isso que foi muito preconizado, já era muito. Eu ainda vou te falar, meu camarada, a gente fala em século passado, eu estava falando da década de 90, hoje nós estamos há 20 anos do século 21, e pessoas fazendo os mesmos formatos da década de 90. E médicos ainda acreditando que está sendo feito isso. A ideia nossa dentro do projeto é desmistificar. Na verdade, a gente já quebrou esse paradigma da hidro, quando a gente falou hidrotreinamento. A gente quebrou tanto que algumas pessoas acham que o hidrotreinamento não é para idoso, não é para gestante, não é para obeso, porque é para atleta. Não, o hidrotreinamento ele é focado para todos em realmente desenvolver força e potência. Não importa qual a população. O problema é aprender a fazer. Uma coisa que hoje de manhã eu falei numa live, e o pessoal, grande parte dos profissionais de educação física hoje sabe que o idoso precisa melhorar força e potência. Né? Lógico que não é só fazer o treino, como você deixou bem claro hoje. Seria ideal fazer um marketing, acho que o comércio, a política do marketing, para que o idoso comece a suplementar com uma consciência mais adequada, e vocês nutricionistas trabalhando dessa maneira. O que eu percebo é que os profissionais que trabalham na água, eles falam, vamos treinar força, mas eles falam e não sabem fazer, não sabem como ensinar ele a fazer. Então, dentro dessa perspectiva de usar o treinamento para melhorar a força, para melhorar esse potencial, até mesmo, como você falou, que tem essa resistência, é uma coisa muito importante quando a gente fala na questão da postura do movimento. Então, a pergunta agora, para a gente basicamente estar vivendo essa reclusão, esse isolamento, anota aí, gente, pega o papel e caneta aí, quem está aí ligado, que agora o Edu vai fazer a dica certa. Antes disso, clica no aviãozinho e chama o resto da galera, porque ainda tem tempo do pessoal vir assistir o Edu aqui com a gente. A gente vai no final disponibilizar, eu vou disponibilizar de novo o link lá, porque a gente já encerrou, mas aqui quem está na live, pelo menos quem está na live e gosta, vai receber. Mas, Edu, hoje, o que seria legal, porque hoje a galera tá mandando vídeo de exercício, alguns malucos mandando exercício pro coroa fazer dentro da água. Se ele tá trancado no apartamento, eu não sei se dá para ele fazer. Estão vendo um ali agora na janela. Né?
Eu tô olhando, eu tô na sacada aqui, tô vendo uma ali fazendo. Então, Cara, é engraçado. Esses dias pode, o Mauro Gizelin tava falando que tinha uma. E era profissional, hein? Ela tava passando um treinamento funcional. Aí na primeira série ali, ela tava cansada. Ele falou assim, cara, como é que ela tá passando isso aí? Vai com um idoso, alguém que não tá avançado no treinamento, vai fazer isso aí, vai quebrar. Eu até fiz um posicionamento esses dias aí. Falou assim, gente, deixa o pessoal treinar. Deixa o pessoal se quebrar. Eu e minha esposa estamos aqui treinando na escada aqui e nós estamos quebrados os dois. Mas deixa o pessoal se quebrar. Eles vão começar a entender o que é que o físico dele está preparado ou não. Agora, só não é legal quando você vai mexer com grupos especiais e esse quebrado se torna uma limitação. Aí já não é interessante. Então eu falei, deixa o pessoal treinar. E aí eu comecei a postar uns vídeos de treino em casa com o nego só fazendo mancada, puxando a porta, batendo na orelha. Então isso aí você vai ver toda hora. Mas não, o cuidado, eu não tô vendo o cuidado nisso, entendeu? O cuidado com quem. Você tá passando isso para quem? Chega lá e põe. Eles não conhecem o aluno. Na nossa área, principalmente, ninguém avalia. Estava falando com o Posse esses dias, a gente está desenvolvendo alguns programas para avaliar, né? Então, o pessoal quer dar exercício, e é uma coisa que eu vou pedir para você agora, para pontuar para esse pessoal que já pegou papel e caneta. Espera aí que eu vou terminar. O pessoal quer dar o exercício, mas quando o aluno está com ele lá na piscina, o aluno não faz, nem está ligado, ele quer conversar. Então, assim, agora que o cara está longe, que o cara resolveu passar exercício para o cara dentro da água, se ele não vai fazer dentro da água. Ponto. Quer fazer fora? A gente elaborou alguns vídeos, colocamos nos nossos canais, para os nossos alunos também, porque a gente já conhece o aluno. Eu sei que o aluno tal vai fazer isso, então é individualizar o trabalho. Tá? O que você daria de dica para os nossos alunos agora? Não falar em exercício, lógico, falar que você, alimentação. Café da manhã, almoço, regulariza, tá tomando os remédios e tal, mais ou menos uma ideia só, um exemplo. Dá para ser ou não? Vamos falar para terceira idade? Fala para a terceira idade, que é a população que mais predomina. Normalmente... Aqui, tem pessoal uma professora, peraí, pediu aqui o artigo da relação da mastigação lá, depois se me passar no link que eu mando no link. Boa, isso aí é do Odonto. Depois eu vou organizar isso aí com a turma nossa aqui e envio. Bora, fala aí. Anota aí, gente, anota aí. Ó, tem um nutricionista nosso aqui que o cara ele é muito bom, ele é performático, Lucas Nutri, ele tá falando saltos ornamentais na piscina de 1000 litros. Mas aqui na parte... Tem gente bulinando. É bullying. Eu vi que ele é lúdico, ele tá te amando, ele falou que você tá lindo. Eu acho que ele é um gatinho. Não, mas aí é realidade, né? Aí, porque não tá usando óculos, provavelmente. Ô, Nino, vamos lá. Então, a terceira idade é um grupo que normalmente ele tem um número de fármacos associados à sua rotina ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é se existe a utilização desse fármaco e perguntar ali quais são os horários para conseguir delimitar também. Então, por exemplo, os idosos aí que tem existe um grande percentual de população aí que tende a desenvolver o hipotireoidismo com o passar do tempo. Então, essa suplementação, na verdade, essa reposição hormonal com T4 ou composições de T3 e T4, eles pedem uma ingestão em jejum, assim como várias medicações, e que esse jejum perdure por 30 minutos. Então a gente tem que dar uma olhada ali no idoso para ver se existe essa rotina, essa prática na rotina dele. Então a gente tem que respeitar esse horário aí e pedir que ele faça isso com forma regular. Uma das coisas do idoso é que normalmente se ele não tem horários programados para acordar, ou ele esquece de tomar a medicação, ou ele toma em horários diferentes, então isso pode atrapalhar também a ação do fármaco naquela patologia que ele está usando. Então, a primeira coisa é respeitar esse horário e essa ingestão, tá? Então, vamos lá. Ele fez a ingestão do fármaco dele, demos o prazo ali e vamos para o café da manhã. Uma das coisas que a gente observa é o volume calórico do idoso na parte da manhã não é muito favorável. Ele tende, às vezes, de nem fazer o café da manhã. Eu estou vendo agora a ciência mostrar para a gente algumas coisas que minha avó falava. Então, por exemplo, eu não sei se você for num restaurante conservador, ele te serve salada antes, depois tem o prato principal, depois tem sobremesa e café. Isso é um restaurante tradicional.
Ah, tem gente que fala assim, ah, Eduardo, você é rico. Não, não, tem restaurante que é barato que faz isso. Teve um artigo que saiu agora em 2019, onde os autores consumiram de um prato convencional, onde tem carboidratos, proteínas e fontes de gordura, legumes e saladas, eles segmentaram. Vamos ingerir primeiro o carboidrato, num outro grupo vamos ingerir primeiro a proteína, no outro grupo vamos ingerir primeiro as saladas. E eles avaliaram o pico de insulina e o pico de glicose. Logicamente, quem consumiu o carboidrato primeiro, o pico de insulina e glicose foi muito alto, mas aqueles que consumiram a salada tiveram um pico de insulina e de glicose muito baixo. Isso já é mostrando sobre o comportamento numa das principais refeições, que é o almoço. Então tem algumas coisas que parecem bobagem, mas que depois a ciência mostra pra gente que realmente não eram. Então a gente tem aquela lei também, café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. Essa história também é antiga. Então, tinha um professor na Unicamp, professor Valdemiro Carlos Garbieri, também idoso, aos 83 anos, eu perguntei para ele, qual é o principal horário para a gente tomar o whey? Ele falou assim, ó, eu tomo há 23 anos, desde os meus 60 anos, meu whey protein eu tomo no café da manhã, no de jejum. É uma hora onde o organismo passou maior tempo sem receber alimentação, o estômago, teoricamente, já está vazio, então ele está sinalizando fome. Por algum motivo você pode não ter, mas à medida que você estabelece uma frequência de alimentação, à medida que você começa a fazer esse café da manhã, daqui uma semana você não consegue ficar mais sem ele, porque o organismo tende a se ajustar a tudo que você faz. Então, um belo café da manhã. Frutas, a gente colocar uma quantidade boa de fibras, achar uma boa fonte de proteína, pode ser o whey protein? Pode ser o whey protein. Pode tomar esses iogurtes novos aí que tem acréscimo de proteína? Pode usar os iogurtes. Posso fazer um omeletinho? Pode fazer um omeletinho. Acharmos uma boa fonte de proteína e procurar principalmente carboidratos que contenham fibras e frutas. Lindo, tá bom? Agora, um outro problema. O idoso tende a não fazer uma refeição de ligação entre o café da manhã e o almoço. Então ele faz o café lá, vamos por 7h30, 8 horas, vai fazer o almoço meio-dia e 30. Esses prazos muito longos, eles não são satisfatórios. Por quê? Eu tenho um gasto calórico durante o dia e na hora que eu coloco intervalos muito grandes, eu já não tenho mais alimentos no estômago e aí existe uma relação de duas proteínas chamadas leptina e grelina e elas começam a sinalizar fome, ou então que existe ali uma deficiência energética. Então isso aí pode mudar um pouco a relação do idoso com o volume das refeições que ele tem que fazer. Então, para não fazer refeições com grandes volumes, quantidade calórica muito grande, a gente tende a fracionar essas refeições ao longo do dia. Ah, Eduardo, mas eu li no artigo do Schoenfeld do Aragon que fazer 6 refeições ou 2 é a mesma coisa. Do ponto de vista fisiológico, se consumir 2.000 calorias em 2 ou 2.000 calorias em 6, do ponto de vista fisiológico, pode ser que sim, embora eu ainda acho que eles estejam errados. A gente tem outros artigos que foram escritos com mulheres com síndrome do ovário policístico, que comprovaram que não tem efetividade fazer só 2 refeições. Então, o fracionamento, ele é importante. Deixa eu só ver uma coisa aqui que perguntaram. Então, é isso que eu ia te falar. Tem 2 perguntas aqui que eu vou te fazer. Se a pessoa treina pela manhã logo cedo, como fica esse café da manhã? Bom, vamos preservar... Foi essa, não foi? A primeira pergunta é, se ela treina 7h30, como fica esse café da manhã? Isso, fala aí. Isso. Vamos preservar a ingestão dessas medicações aí, caso elas existam, né? Caso seja uma prática. E se o idoso não consegue levantar mais cedo para fazer uma refeição programada e ir para atividade física, eu posso fazer o meu idoso ir treinar em jejum e fazer o café da manhã após? Depende do comportamento do meu idoso. Existem fármacos que interferem na glicemia, existem fármacos que podem interferir na pressão. Então, tudo é comportamento. Se o meu idoso não pode ir à atividade física sem fazer essa refeição porque ele se sente mal, ele vai ter que se programar para acordar antes e conseguir fazer essa refeição. Tudo bem? Então, isso é individual. Vai de idoso para idoso. Ele se sente bem indo em jejum, treinando, e na hora que ele volta faz o café da manhã e as demais refeições, cara, ele se sente super bem e já está adaptado. O organismo se ajustou a essa rotina.
perfeito, mantenha. Agora, não, ele usa hipoglicemiantes na parte da manhã e se ele vai sem tomar café, ele passa mal. É um cara contraindicado para essa prática. Então a gente tem que organizar melhor essa rotina. Tudo bem? Maravilha. Deixa eu avisar aqui, ó, pessoal que não está conseguindo assistir a live, tem uma pessoa que perguntou aqui, ela vai ficar 24 horas aqui no History. Provavelmente, eu não sei se a equipe está aí, mas normalmente a gente sobe para o meu canal do YouTube, que quem não sabe, o meu canal do YouTube é Nino Aboarrage. Tem muitos vídeos lá de dicas e também de algumas lives que a gente sobe. Se o Edu me permitir, eu vou subir ela para o meu canal. E aí a galera à vontade. Mas, Edu, essa foi uma pergunta que eu achei que foi interessante, né? Porque é aquilo que você falou. E é uma coisa também que, de repente, se o idoso ele tem uma condição, procurar um nutricionista, procurar um profissional, claro, acompanhar esse processo. Porque não somos nós, profissionais de educação física, que vamos prescrever. Nós vamos dar algo, como eu falei, nós estamos pegando dicas do Edu aqui, gente, para você manter o relacionamento com o seu aluno, porque nós aí temos pelo menos mais 15 dias, alguns lugares até pode ser mais, dentro de casa. Então, para manter um relacionamento, não só falando em exercício, pô, como é que está a sua alimentação? Que nem eu até vou fazer uma brincadeira com relação ao que você falou lá de fazer uma festa, levar para a churrascaria. Na ficha da anamnese minha agora, eu vou colocar, usa dentadura ou não? Né? Para eu conhecer quem é o que eu vou levar para a churrascaria e quem é o que eu vou levar para tomar uma sopa, por exemplo. Um exemplo. E aí, falar em sopa e falar em proteínas, que seja brincadeiras à parte, né? É a gente entender que a dica, né, do relacionamento é o que você sugere, eu não sei assim, mas os alimentos que não tem, como você falou, que são alimentos como o whey protein, por exemplo, uma sopa de carne com batata doce batida no liquidificador, ela tem seu potencial nutritivo, ele perde. Algumas pessoas, não pode bater, que perde a proteína, perde o seu potencial nutritivo. Tem a ver ou é lenda? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, eu consigo, por exemplo, fazer uma carne de panela e fazer ela bem desfiada ou processada e fazer uma base com mandioca, uma batata doce ou mesmo uma batata para fazer uma sopa, um caldo. Consegue, o carboidrato muito dificilmente você perde a questão nutritiva. A proteína ela já é um pouco mais sensível à temperatura, né? Então, quando a gente faz aquele ovinho na panela, sabe aquela beiradinha que faz o crack-crack, que é o mais gostoso? A gente chama aquele processo ali de plastificação. O processo de plastificação é quando a proteína ela se encontra em uma temperatura muito alta e ela tende a formar aquela estrutura que a gente chama de casquinha, né? Ali teve perda de proteína e tem alguns autores que são americanos, lá da década de 50, que falam que essa plastificação é quando o aminoácido ele muda a sua configuração de L aminoácido para D aminoácido. Isso não é interessante. E esse D aminoácido ele diminui a absorção dos L aminoácidos. Isso é uma suposição, poucos artigos têm falado disso. Então o ideal é que não deixe essa proteína plastificar. Então cuidado quando for fazer os ovos aí, numa temperatura não muito alta para que isso não ocorra. As carnes, igual por exemplo o bacon, aquele bacon que vem até quebrando, né? Então a tendência é ter um grau de plastificação. Isso é complicado e um pouco difícil de controlar. Mas o teor nutritivo da proteína só é perdido assim. A gente tem um processo também onde ocorre a desnovelação da proteína, né? Que é quando a gente coloca ela em contato com ácido, em contato com temperatura, e isso possibilita uma melhor absorção e quebra da estrutura da proteína, tá? Bom, vou resumir isso aqui. Eu consigo bater uma mandioca, uma carne, uma batata doce, uma carne e ainda assim conseguir absorver? Perfeito. Quando a gente fala de carboidratos, proteínas e lipídios, ok. Agora, em relação às vitaminas e minerais, é que são a grande preocupação. Por quê? A gente tem uma tendência a utilizar esse tipo de... Como nós estamos num país tropical, algumas regiões não são exatamente como eu vou falar, porque o nosso país, a extensão territorial é absurda, mas eles tendem a utilizar essa sopa ao fim do dia, né? Então, por quê? Porque o sol já se foi, o tempo está mais tranquilo, está mais fresco, então eles usam a sopa. É uma densidade calórica muito grande porque eu não tenho volume de água.
Tudo que está sendo batido, Eduardo, mas é um caldo, é uma sopa. Tá, mas só tem carboidratos, proteínas e lipídios. Eu não consigo colocar ali uma grande quantidade de fibra, a não ser que eu acrescente isso de forma suplementar. Eu não consigo colocar uma grande quantidade de vitaminas e minerais, a não ser que eu bata junto uma cenoura, a não ser que eu bata junto uma beterraba, a não ser que eu bata junto uma... Só que aí você começa a mudar a constituição e a forma dessa sopa. Então, a recomendação é que, se for fazer, faça alguma coisa um pouco mais rala e não tão grossa, tão espessa, com densidade calórica muito alta. Logicamente, isso quem vai fazer a recomendação é o nutricionista. E hoje a gente tem também alguns suplementos, à base de soja, à base de arroz, à base de ervilha, às vezes o próprio whey protein misturado com essas proteínas, onde você adiciona, faz uma base de mandioca, de batata, e você acrescenta e você já tem um teor proteico bem alto aí nessas misturas. Mas a preocupação ainda é cores. Atenção para isso, as cores elas têm que estar presentes em 4 ou 5 refeições por dia. 4 ou 5 refeições por dia. Eduardo, mas eu não faço 5. Então a gente tem que repensar como é que está a ingestão sua de frutas, verduras e saladas. Eu sou um cara que come pouca fruta, falar nisso. Pra mim, é uma ótima forma de ingerir uma quantidade boa de compostos bioativos. Então nós estamos falando de carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, mas nós temos alguns compostos bioativos que eles são intrínsecos a alguns alimentos. Então, as antocianinas, na hora que a gente vai lá no ovo, a gente tem zeaxantina. Então, tem alguns compostos bioativos que são extremamente nutritivos e que, às vezes, a gente não usa exatamente por não adicionar cor à alimentação. Não estou falando que é à vontade. Logicamente, tudo isso é gradualmente inserido na refeição e muito bem controlado, logicamente, por um nutricionista. O nutricionista, eu falo que você não paga para fazer avaliação e receber a dieta. Você paga o nutricionista pela forma como ele conduz a sua alimentação ao longo do prazo. É isso que você paga. Não é aquela avaliação, não é uma bioimpedância e não é o papelzinho que ele te entrega com joinha no fim do mês. É como ele conduz a sua alimentação ao longo do tempo. Muito bom. Edu, muito obrigado, velho. Nós estamos caminhando agora para o final, porque o tempo passa e a gente nem percebe. Cara, essas suas... Posso dizer que foram dicas excelentes aqui, essa relação da proteína na sopa. Acho que foi por acaso eu acabei falando, mas foi muito legal, que o idoso ele adora uma sopinha. Ele adora fazer uma sopa, principalmente no final da tarde. Que eu não vou comer nada, vou só comer uma sopinha. Entope uma sopa daquele caldo grosso, depois vai dormir, passa mal, como é que é? Aí vem refluxo, gastrite, esofagite. Mas eu não sei por que essa noite passei tão mal, só comi uma sopinha. Pô, velho, gente, vocês estão escutando o que o Edu falou agora, vocês estão com a chave na mão agora. Aí, Francisco Estevão vai Portugal, fantástico a live, obrigado, Francisco, concordo com você. Que o que ele falou agora, que rápido, mas o que é? Obrigado, Nino Edu. Meu, você quer dever... do nada eu saio essa questão, achei incrível, porque quem anotou, amanhã já vai mandar um WhatsApp para as coroinhas, falar, olha, toma cuidado com a sopa. A densidade calórica aí tem que ser muito... Só um detalhe, eu tenho uma live agora às 19 horas pelo Instituto Valorize, depois... Lógico, se vocês me seguirem, provavelmente... Você vai falar, a consideração final era isso, vai falar a sua agenda aí e bota o seu Instagram para meu time te olhar. 19 horas agora tem uma live pelo Instituto Valorize que fala sobre avaliação nutricional. Então é interessante, quem tiver nessa live aqui puder dar uma passadinha lá, um dos quesitos da avaliação nutricional é a anamnese. E como a gente tem uma estreita relação com o profissional de educação física, a gente tem falado muito, orientado muitos profissionais de educação física sobre o que fazer nessa anamnese, nessa entrevista na hora da captação dos seus clientes, para você conseguir falar assim, não, você tem que procurar um nutricionista. Ou então conseguir dar uma orientação relevante para ele em relação à prática dele. Então isso que você falou, se usa prótese dentária, é uma das coisas que tem que estar lá. Faz atividade física, tem avaliação cardiológica, então nós vamos falar isso às 19. Muito bom. Eu tinha uma live hoje de manhã, o cara me transferiu aqui, como é que chama lá? Revista Fitness,
Empresário Fitness, acho que eu também vou estar às 19. Ele me mandou uma mensagem, eu não sei o que a gente ia combinar. Mas, de qualquer forma, gente, vai lá bater uma bola. Edu, meu querido, demorou para a gente fazer. Meu amigo, eu estou sempre à sua disposição. É uma alegria muito grande estar aqui com você e nós temos que ir na padoca de novo. Vamos sim, logicamente. Vamos esperar acabar essa pandemônio, né? Pandemônio, nem pandemia, é um pandemônio que deixou a gente enlouquecido. Eu, particularmente, mas vai passar. Também, como eu, a gente está em alguns eventos no Brasil, eu tive cancelamento, eu estou aqui em uma reclusão, mas é uma reflexão. Eu tenho produzido demasiado, tenho feito boas leituras, nós estamos trabalhando já faz 4, 5 anos com a internet, então a gente tem, foi o que eu falei, muita gente está chegando agora, fazendo as coisas sem pé nem cabeça, mas isso acho que vai ser muito bom para fortalecer para o futuro. Eu tenho um recado aqui, ó. Ah, tá. Eu tenho um recado aqui, eu tenho assessoria agora, que eu contratei, né, a minha esposa, que agora... É a melhor assessoria que existe. Então, Edu, faz as considerações finais, que depois eu vou dar essas dicas que ela me falou aqui para passar. Mas eu quero já deixar de coração dizer que você é um cara que eu admiro muito. A gente fala pouco, porque nunca se encontra só em padarias, em jantares. Foi incrível aquele dia. Eu dei muita risada e eu acho que é isso que nos faz feliz, né? A gente trabalha demasiado, admira os amigos, não somente pela amizade ou pelo contato, mas pelo que ele faz na profissão e como você engrandece a nossa. Obrigado, velho. Eu que agradeço a participação. Pessoal que ainda não me segue, segue lá Eduardo Reis Nutricionista. Eu diminuí bastante as lives aí, porque a gente está escrevendo um livro aí. A gente deve falar em breve aí também de nutrição, doping e em alguns esportes aí, treinamento resistido. Então, quem puder, segue lá. Hoje tem, amanhã tem com o Tavico também. Maravilha. Aí o Tavico é quem comanda. Eu tenho essa honra. Galera, obrigado mais uma vez. Eu queria te agradecer aí, rapaz. Queria te falar que... Partir, fica à vontade. Eu já te agradeço, foi demais. Foi demais. Vai estar no meu... Nino, fala. Quando você precisar, pode contar comigo, tá? Aquele dia lá na padaria eu descobri não só um amigo, mas um cara muito divertido também, viu? Obrigado pela parceria. Pô, Edu, obrigado você, velhão. Tamo junto. Sabe o que eu vou pedir para você depois? Não vou falar aqui. Então falo. Obrigado. Valeu, querido. Obrigadão. Valeu demais. Até mais. Valeu. Gente, olha só, o nosso curso ele vai estar ainda esse, eu falei com a galera, ainda hoje ele está lá. Quem está no Telegram pode entrar, está lá, é só clicar. Quem não está no Telegram, vai aqui no meu direct, pede o Telegram, que a gente te encaixa para receber ainda esse curso ainda hoje. Uma coisa que eu vou dizer, não vai dar para receber o CD de música, porque o CD de música, ele foi para os primeiros 200. Para os primeiros 200. E aí o que acontece? A gente fez uma promoção, né? Então no primeiro dia já foi quase todos eles, mas tem gente entrando ainda, e eu quero deixar claro para vocês. Eu vou fazer agora uma série, eu tô gravando, eu vou tentar gravar esse fim de semana já vários videozinhos, que vai começar a fazer uma diferença. O nome da série vai ser... A gente ainda estava na diferença, mas assim, vai ser o ABC. A hidroginástica, da hora que o cara resolve dar uma aula de hidro, até o momento que ele vai fazer um treinamento com algum atleta. Veja bem. Então, vamos fazer séries e vamos trabalhar... Vamos trabalhar com isso no nosso IGTV aqui no Instagram e no Telegram. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a colocar. E aí, gente, a gente querendo que vocês participem nos grupos do WhatsApp com perguntas, para a gente também fazer os vídeos e entregar já a pergunta. Por exemplo, se me perguntar, professor, como é que eu faço... Tem algumas perguntas aí com o exercício para o abdômen. Daí eu já tenho o vídeo do abdômen, já mando o exercício já para você ter ele e poder utilizar. Isso de uma forma completamente gratuita. Você vê, essa reclusão enlouqueceu a gente dessa maneira. Então, nós vamos entregar mais conteúdos gratuitos para vocês. Então, a gente está percebendo que isso está tendo uma boa aceitação. É lógico que nós temos os nossos cursos à venda. Nós temos o 2.0. Se você entrar aqui no nosso link, tem um linkzinho aqui no perfil nosso, na bio. Se você clicar ali, os cursos estão lá ainda na promoção do Covid, que nós fizemos com 45% de desconto. Tem curso de R$34, você paga em 6 até 12 no cartão. Tem curso de 20, tem curso de 40. Tem vários small packs. Nós estamos produzindo mais alguns. Esse que nós lançamos agora, quarta-feira, ele é grátis. Grátis. Tá bom?
ele é muito para vocês poderem fazer uso à vontade. Tá? A Di está falando aqui que o PubMed está aberto. Olha, eu estou baixando artigo lá e aqui alguns... Mandar eles com... O que é? E é isso aí, né? E aí vocês vão chamar os seus amigos para assistir. Como é que é? O que mais? O que é? Qualquer... tá. Na verdade, o que é aqui? Eu consigo ler, porque eu estou sem óculos, mas a ideia é essa. Trazer o pessoal que está chegando, quem não, se você tem amigos que ainda estão começando, ainda estão precisando de uma ajuda, você mesmo pode ajudar, ou você fala para ele vir aqui com a gente, que a gente vai dar um empurrão para que a gente faça o que a gente promove, que é tornar você, profissional de educação física, que está na atividade aquática, soberano, tá? Isso é um diferencial. Eu estou falando isso e não adianta. Não adianta querer ficar tendo muita teoria se você não tem uma boa prática e está vivenciando isso no dia a dia. Beleza, gente? Eu quero deixar claro aqui que a nossa alegria é muito grande. Chama o Eduardo. Lógico, Edu. Beijo grande para todos. Agora, de novo, Edu? Mais vezes. Então, beleza. Pessoal, foi um prazer mais uma vez. A gente se vê. Semana que vem eu tenho a semana inteira. A gente vai botar a agenda aqui, tá? Beijo grande.